Bem-vindos. Que bom que você veio. Daqui a pouco nós vamos orar pela família, mas agora vamos parar para meditar na palavra de Deus. Tem uma palavra que quero compartilhar com você. Vamos iniciar lendo Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 1. Quero com você meditar nessa palavra que vai trazer uma grande reflexão para a nossa vida. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tempo de Deus, o tempo do homem e o tempo que também todas as pessoas precisam respeitar, que fazem parte do processo na vida das pessoas. E muitas pessoas, por não ter paciência, por não saber aguardar, ela acaba então se perdendo na caminhada. E uma das maiores dificuldades da vida cristã, e a gente pode analisar, irmãos, principalmente quando estamos diante de uma batalha sendo travada, né? A gente vê muitos crentes tendo dificuldade em aguardar, em esperar. Muitas pessoas, elas querem a resposta imediata, rápida, né? Ela quer que uma porta se abra imediatamente, ela quer que a promessa venha a se cumprir sem demora. E com isso, muitas pessoas vão dando lugar à insatisfação, vai entrando ali a amargura, né? Onde a pessoa vive triste por não saber aguardar o tempo. Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos pegar a primeira frase, irmãos? Eu confesso a você que quando eu li a primeira frase, aí surgiu a mensagem. Tudo tem o seu tempo. Você pode repetir comigo? Tudo tem o seu tempo. Como eu disse agora há pouco, um pouquinho nós vamos aqui refletir. Vamos falar do tempo de Deus, vamos falar do tempo do homem e também o tempo que é o processo que nós temos que aguardar para que as coisas venham a acontecer exatamente, irmãos, como Deus tem para cada um de nós. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você assim: Deus trabalha de várias formas, mas é preciso saber respeitar o tempo de Deus. Isso me faz aqui refletir, irmãos, sobre as etapas que muitas pessoas querem pular. Isso me faz aqui refletir as etapas que as pessoas querem acelerar, fazendo com que as coisas aconteçam de forma urgente, de forma acelerada. E com isso, muitas vezes, a pessoa ela está diante de um período de silêncio e ela acaba então dizendo: esse silêncio é a ausência de Deus na minha vida. E não é, né? Eu quero deixar bem claro para você que o silêncio de Deus não significa ausência, não significa que Deus virou as costas para você, não significa que Deus não está te ouvindo. Enquanto nós estamos esperando, eu acredito, irmãos, que as coisas estão sendo organizadas por Deus. Diante de qualquer circunstância, Deus está moldando, Deus está alinhando, Deus está ajustando. Deus, Ele usa até isso para fortalecer a gente na fé. Mas muitas vezes nós, por falta da paciência, na inquietação, naquela a vida acelerada, a gente quer então que as coisas aconteçam e acaba então muitas vezes até acontecendo, mas fora do tempo de Deus, e com isso as pessoas elas acabam então se perdendo na vida. E gostaria que hoje você viesse a refletir a questão do tempo. Como você tem vivido? Como que você tem aproveitado o seu tempo? O seu tempo para com Deus, o seu tempo para a sua vida pessoal e o seu tempo, até mesmo, irmãos, para poder respeitar as etapas da vida sem então querer acelerar, adiantar ela de uma forma forçada. E olha, falando nesse aspecto, a gente pode chegar aqui, irmãos, a uma conclusão bem óbvia, bem clara. Muitas pessoas elas acabam colocando o tempo como um dos problemas na vida. Tem gente que ela é chamada para um objetivo, né? Vamos dizer, uma função, uma missão, ou algo que seja familiar, algo que seja pessoal. Logo na ponta da língua, às vezes, sem a pessoa pensar, a resposta é que eu não tenho tempo. Já parou para observar? Olha, vamos fazer uma viagem em família? Não, a gente está sem tempo. Vamos fazer isso? Não, não tem tempo. Olha, irmãos, na verdade, a gente acaba analisando que o problema não é a falta de tempo. O problema é que nós não organizamos o tempo certo. Mas tem gente que ainda insiste em dar as desculpas que é por falta do tempo que ela não aproveita a sua família, ela não aproveita ali ter o tempo com o seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta. E eu quero aqui dizer para vocês, irmãos, que a rede social, ela veio para mostrar isso para nós. Que o problema não é a falta de tempo. Porque olha só, já que eu abordei aqui a questão rede social, às vezes a gente tem tempo para ficar acessando vídeos,
acessando aí a internet, acessando a Netflix ou qualquer outra situação, né, para assistir vídeo, filme, série, outras coisas, futebol também, né? Quantas pessoas que, irmãos, dizem estão na correria, vamos falar que esse período da Copa, tá parando para assistir os jogos, tá se ajustando para não perder, né, o futebol, mas a pessoa não dizia que não tem tempo? E agora para, né, assistir um futebol, não que seja errado, não que seja pecado, mas veja, irmãos, isso nos prova que essa é a grande verdade. O problema não é a falta de tempo, né? Mas é a prioridade que nós damos ao tempo. Porque se a gente continuar insistindo que a gente não tem tempo, o maior enganado vai ser nós mesmos, né? O maior prejudicado vai ser nós mesmos. O problema não é a questão do tempo do relógio. O problema é o que está implantado no nosso coração como prioridade para a nossa vida. Então eu quero aqui apontar, irmãos, para esses 3 pontos aqui. Existem esses 3 tempos que nós precisamos compreender. O tempo de Deus, o tempo do homem, quando eu digo homem, né, o ser humano, e o tempo que todos nós precisamos respeitar, que é o processo da vida, porque, irmãos, quem não entende esses 3 tempos, ele vai viver frustrado, vai viver ansioso, vai viver, olha, distante do propósito que Deus tem para a sua vida. Primeiro versículo aqui, para mostrar para você, eu quero ler com vocês Isaías 60, o verso de número 22, falando do tempo de Deus. Diga comigo assim: o tempo de Deus é perfeito. Amém, igreja? A perfeição está no tempo de Deus. Você olha para as coisas que Deus criou, seja o ser humano, seja os animais, seja a natureza, você olha assim, tudo, irmãos, Deus, né, estabeleceu, criou, e ali com o tempo foi formado. E o que nós enxergamos com isso? A perfeição. Então, o tempo de Deus é perfeito. Deus nunca chega atrasado. O relógio de Deus não funciona, irmãos, como o nosso, né? Muitas pessoas, às vezes, ela quer dar tempo para Deus no sentido de como se ela estivesse olhando para o relógio dela, achando que o relógio de Deus é igual ao nosso. Não é, né? E às vezes a pessoa, ela vive aí frustrada, ela vive sem entender as coisas, porque ela não tem visto a perfeição de Deus no requisito do tempo que pertence a Ele. Isaías 60, o verso de número 22, a Bíblia diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, agora, igreja, ao seu tempo farei como? Prontamente. Muda a versão aí, por favor, para a gente ver a mesma leitura aí na Viva. Pode ser a Viva. Aqui, pode deixar aí, já que colocou a NVI fala que, irmãos, olha só, na hora certa farei que isso aconteça depressa, né? No tempo de Deus, na perfeição do tempo de Deus, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, para nos abençoar, para nos ajudar, para estar então Deus sendo glorificado através da nossa vida. E eu estava hoje à tarde meditando, fazendo aqui uma reflexão, e eu me lembrei, irmãos, da história de José, porque eu vejo que o cumprimento da promessa na vida do José não foi da noite para o dia. A gente pode olhar, irmãos, ele teve o sonho, mas o cumprimento daquele sonho demorou, muito tempo aos olhos humanos. Porque nesse período, a gente vê, irmãos, que o José, ele precisou passar por onde? Primeiro pela cisterna. O José passa, irmãos, por humilhação. Ele passa, né, a ser escravo. Ele vai ser preso e até então chegar ao cumprimento, que é no palácio, que é então se tornar governador. Olha só o tempo, é o que eu estou dizendo. Claro que Deus já via José como governador, mas será que José ele conseguia enxergar assim? Vamos trazer para nós. Deus sabe, irmãos, o nosso amanhã. Deus sabe aonde você vai chegar. Só que às vezes nós não entendemos a perfeição do tempo que Deus usa para que a gente, no processo, a gente passa pelas etapas, pelas lutas, muitas vezes adversidade, muitas vezes até mesmo humilhação, sofrimento, dor, e até chegar no cumprimento da promessa, muitas pessoas já desistiram, muitas pessoas já retrocederam. Quantas pessoas, irmãos, que não chegaram aonde Deus queria que ela chegasse, porque ela abandonou, ela recuou, ela retrocedeu. E o que a gente precisa entender, irmãos, é essa frase, né? A parte final aqui, na hora certa. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. O nosso Deus é o Senhor do tempo. Ele, no tempo dele, ele vai fazer as coisas acontecerem na sua perfeição. E a gente precisa então compreender que na hora certa, irmãos, o propósito, a promessa, o sonho, tudo o que é para acontecer na perfeição de Deus vai acontecer. Amém, igreja? O tempo do homem é limitado. Salmo 90, verso 12. Primeiro nós falamos aqui do tempo de Deus. No tempo de Deus, a perfeição, as coisas vão acontecer como Ele quer.
Agora eu vou falar aqui do tempo do homem. O tempo do homem é limitado. Eu vejo o salmista aqui, irmãos, fazendo uma declaração que é para abrir os nossos olhos. É para a gente entender que o tempo para o ser humano é limitado. Só que tem gente que acha que ela tem o tempo do mundo para as coisas acontecerem da forma que ela quer, de uma forma lenta, a pessoa só fica adiando, amanhã eu faço, depois eu faço, outro dia vai ser assim. E aí, irmãos, muitas pessoas acabam sendo surpreendidas. Vamos ler aqui o que o salmista diz? Eu vejo aqui uma declaração bem profunda para a gente abrir os nossos olhos. O que ele está dizendo? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê, irmãos? Para que o nosso coração alcance sabedoria. O homem possui o tempo, mas vive como se tivesse o tempo todo do mundo para, irmãos, fazer as coisas em seu favor. Cuidado. Deixar para amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não existir. E a gente acha, não, amanhã eu faço, amanhã eu decido, amanhã eu ajusto, amanhã eu me conserto, amanhã eu faço isso, faço aquilo. Por isso que o salmista está dizendo, Senhor, ensina a contar o tempo, ensina a valorizar o tempo, ensina a entender que o tempo é limitado para ser então, irmãos, feito na hora que é para ser feito. Eu vejo aqui, tem muitas pessoas que perdem horas e horas com distrações, entretenimentos, e depois elas dizem, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para o cônjuge, não tenho tempo para os filhos. Já que no início eu falei, irmãos, que a internet veio para mostrar que o problema não é o tempo, volto a dizer, às vezes a gente diz que não temos tempo para estar com família, não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, mas para você observar, tempo para ver um vídeo, assistir um filme, tempo para entretenimento, tempo para acompanhar, hoje em dia a rede social tem feito muitas pessoas acompanhar a vida de outras pessoas. Tem gente que para ali, irmãos, horas e horas para saber da vida dos famosos. Horas e horas, a vida do fulano, do ciclano, a pessoa ela passa a conhecer, a entender da vida do outro, embora ela fale, mas eu não tenho tempo, mas tempo para conhecer e acompanhar a vida dos outros a gente tem? Tempo para assistir, tempo para fazer as coisas, a gente tem? Então a gente está precisando mesmo aprender, irmãos, a contar os nossos tempos, a contar o momento oportuno que Deus está nos dando. Mas para oração a gente não tem tempo, para ler a palavra a gente não tem tempo, para a presença de Deus a gente não tem tempo. Veja como que é as coisas, como eu estou dizendo desde o início, o problema não é o relógio, o problema não é a agenda, é a prioridade que está no coração, é aquilo que a gente, irmãos, tem deixado de lado, é aquilo que nós não temos valorizado, e com isso, quantas pessoas acabam se dando mal, Nós precisamos abrir os nossos olhos. Requisito aqui, tempo homem, tempo pessoa, aproveite o seu tempo da melhor maneira possível. Irmãos, não deixa para fazer amanhã aquilo que você pode estar fazendo hoje. Isso com base família, principalmente, com base casamento, com base filhos. Nós não seremos eternos aqui. Quantos filhos que cresceram, às vezes até você ou eu como filho, nós crescemos, muitas vezes nós não tivemos momentos com nossos pais, e hoje nós somos pais, os filhos estão crescendo e nós não temos momento com os filhos, e assim por diante vai. Então a vida, irmãos, ela não vai te avisar quando vai ser o último encontro. A vida não vai te avisar quando vai ser o último abraço. A vida não vai te avisar quando vai ser a última vez que você vai dizer para essa pessoa o quanto você ama ela. É assim ou não é? Ou a vida avisa a pessoa, olha, vai ser o último abraço essa noite, vai ser o último encontro essa semana, vai ser a última vez que você vai ver o fulano. A vida nos avisa? Não. A gente está bem aqui, irmãos, daqui a pouco a gente não sabe o que pode nos acontecer. É algo para a gente abrir os nossos olhos e entender que a vida não avisa, irmãos, o que pode nos acontecer. Se vai acontecer ou não vai, se a gente vai ter oportunidade ou não, a gente tem que aproveitar o tempo que nós estamos tendo agora. É o momento, para não ser surpreendido. Nossa, perdi tanto tempo, poderia ter mais tempo com aquele amigo, aquele conhecido, aquele familiar, e não aproveitei o tempo. Algo aqui, irmão, só para dizer como que isso é sério. Isso você pode levar para o lado família, para qualquer outro lado do trabalho. Vou falar aqui para tempo de igreja. Quando existe transferências, quantas mensagens eu já recebi de pessoas que falam assim, olha, eu não aproveitei o tempo com o pastor na igreja, o tempo com a família do pastor. Eu estou falando isso, mas só para você entender, irmãos, na vida, enquanto nós temos tempo, a gente não aproveita. Nossa, eu não sabia que era assim. Aí vai embora, aí como diz o ditado, o leite derramado já não tem como, já foi. Imagina para a vida, a morte. É desse jeito, irmãos. A gente precisa aproveitar o tempo. Não seremos eternos aqui, A gente precisa entender a contar
os nossos dias, aproveitar as horas, aproveitar o momento, aproveitar o tempo que nós estamos tendo, né, para abraçar, para um ao outro respeitar, para um ao outro estar, irmãos, vivendo em convivência. Se você tem a oportunidade, o tempo de rir com a sua família, ria, né, vai procurar momentos para vocês, então, né, ter esse momento onde vai trazer alegria para dentro da casa, tempo para você falar, é tempo para você questionar, é tempo para você estar, irmãos, fazendo não deixa para amanhã não deixa para depois não. Agora, irmãos, é o tempo que Deus está nos dando, né? O agora é o momento que o salmista está dizendo, conta o tempo, conta agora os dias, para então você aproveite com sabedoria esse tempo que você está tendo, né? Mas quantas pessoas que por causa das tarefas, as pessoas elas perdem os momentos da vida? Quantas tarefas? Eu vou falar tarefa aqui, irmãos, mas quantos compromissos que você teve, né, de última hora que atender, talvez até algo fora do seu dia a dia, e você deixou de estar com a sua família? Não, mas é porque eu fui chamado, é porque eu fui convocado, é porque isso, aquilo. Aí a pessoa ela deixa de estar o tempo com a família, com alguém especial, para estar atendendo tarefas ou compromissos ou outras coisas, e acaba então perdendo aquele tempo. É claro que, irmãos, não quero entrar nesse requisito, você sabe que você faz o seu trabalho, né? Claro que cada um sabe, mas é algo para a gente refletir. Será que a gente não tem trocado, vamos dizer assim, princípios e invertido valores? Será que um dia a mais de trabalho, uma hora a mais de trabalho vale mais do que o tempo com a família? Com os filhos? Porque, olha só, irmãos, algo que é muito sério, né? Quantas pessoas que dizem assim, depois que eu me aposentar, aí eu vou aproveitar a minha família. Só que o tempo de aposentadoria não chega. Às vezes a pessoa morre antes. Aí ela vai esperar se aposentar, ela vai esperar todo esse tempo passar para ter um momento com a sua família. E o grande risco disso não ter essa oportunidade, essa chance. Então não espere ter mais tempo. As tarefas, compromissos, irmãos, uma hora ou outra a gente vai ter outra oportunidade, né? O serviço que eu não faço, você não faz, pode ter certeza, outro vai fazer, né? Outra pessoa faz. Mas, irmãos, algo em especial, de valor com a sua família, pode ser que fique marcado para sempre, né? Olha só, uma vez uma senhora, ela disse assim, uma das coisas que eu mais me arrependo, que se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, era estar presente nas datas de aniversário da minha filha. Por causa de trabalho, irmãos, as datas de aniversário ela esteve ausente. E aquela filha, né, ela cresceu revoltada, ela cresceu ali, né, indignada com a sua mãe. E ela dizia assim, nossa, a minha mãe que me deu a luz, que me colocou neste mundo, né, nas horas de comemoração naquele tempo. Irmãos, essa adolescente ela ficou marcada com a ausência da mãe nas datas. Claro que, né, se a gente, mas eu não comemoro data de nascimento. Não é isso. Esse caso que eu estou contando aqui, irmãos, olha só, essa mãe dava presente, enviava presente, mas a criança, a adolescente queria o quê? Presença. Ela não queria presente, ela queria a presença da mãe em uma data especial para ela. E essa adolescente cresceu revoltada, até que, né, Jesus tirou isso do coração dela. Mas enquanto, irmãos, ela, né, estava ali magoada, com raiva, com tantas coisas que o maligno plantou no coração dela, por causa do tempo que a mãe não dava numa data especial, né, achando que o trabalho ou as coisas poderia ser maior e melhor do que um tempo especial. E não foi 1 ano, 2 anos, não, foi, irmãos, muitos anos. Muitos anos a ausência dessa mãe, presente na data especial dessa filha, e a filha carregou isso por muitos anos, sofrimento, né? Então veja que o aniversário que você não vai, o presente que você não entrega, que você não dá, as palavras que você não diz, irmãos, a gente pode perder, a gente pode estar prejudicando outras pessoas pela ausência do tempo que a gente não tem dedicado a essas pessoas, né? Então a gente precisa rever a questão do tempo família, do tempo, né, com filhos, com tempo com a esposa, com o marido, para a gente saber controlar, saber contar, saber aproveitar esse tempo com sabedoria. Amém, igreja? E outro caso aqui que a gente também pode falar sobre o tempo em cima do tempo pessoa, sobre perdoar. Irmãos, não deixe para perdoar depois, outro dia, semana que vem. Não, depois que a raiva passar, ou quando eu sentir no coração eu vou perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar. Mesmo que a pessoa te feriu, te machucou, te prejudicou, né? Mesmo que foi algo humilhante, mesmo que foi algo que doeu, irmãos, o perdão é decisão. Jesus, ele decidiu nos perdoar. Deus decidiu nos perdoar, mesmo a gente não merecendo, né? Tem gente que ainda leva por esse lado. Quando o fulano mereceu, perdoou ele. Nunca foi por merecimento.
Ah, quando eu sentir no coração, eu vou perdoar. Irmãos, nunca foi por sentimento. Aproveite o tempo agora, hoje já, perdoe quem quer que seja. Perdoe hoje. Vai lá retratar com a pessoa hoje. Diga hoje para aquela pessoa que você está perdoando. Diga, mas e se ela não me perdoar? A sua parte você está fazendo. Você está aproveitando o tempo que você está tendo para estar, então, reconciliando com Deus e com a pessoa também. Porque Jesus foi bem claro quando disse, irmãos, quando fores ofertar, deixa no altar a sua oferta e vai depressa e retrate com aquela pessoa. Perdoe aquela pessoa para que a tua oferta seja recebida. Então aproveite o tempo para você perdoar quem quer que seja, aproveite o tempo para você retratar com uma pessoa, com quem quer que seja, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. Tiago 1,4, o tempo do processo. Eu lendo o Tiago 1,4, eu vejo que é necessário o processo, o tempo, a espera, o aguarde, o momento, irmãos, de saber que a hora certa, porque é necessário a gente aguardar, esperar. Isso nos mostra tanta coisa. Isso nos mostra, irmãos, que nesse tempo de aguarde, nesse tempo de espera, nesse tempo que muitas vezes a gente não quer esperar, isso pode Deus estar tratando na sua vida, trazendo para você o quê? Maturidade. Trazendo na sua vida dependência de Deus. Trazendo na sua vida, irmãos, sabedoria e até humildade. Amém, igreja? Diga comigo assim, o tempo do processo é necessário. Porque tem gente, irmãos, não sabe respeitar o processo. Ela quer pular etapas. Ela quer que as coisas aconteçam na hora dela, no tempo dela. É agora, é já, é logo. Opa, eu tenho que respeitar o processo. Eu tenho que saber que Deus está usando esse tempo do processo para me ajudar. Para, irmãos, me dar maturidade, para fazer com que eu dependa mais dele, para ter sabedoria, para ter humildade. Olha o que o apóstolo Tiago nos mostra aqui, ó. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Perfeitos, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Muda a versão, coloca viva, por favor. Portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiverem, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão o que, igreja? Fortes de caráter, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Amém. Eu lembrei do caso de Moisés. Moisés, ele, irmãos, não se tornou líder de Israel de uma hora para outra, do nada. Se olharmos para a Bíblia, a gente vê que ele passou 40 anos, aonde? Quem fez a grade lembra? No palácio, servindo, trabalhando, agindo, 40 anos. Depois ele passa 40 anos aonde? No deserto. Então só aí foi 80 anos. Até que então, agora, é levantado para liderar Israel. Olha o tempo, olha o processo. É aquilo que eu estou dizendo, irmãos. Maturidade, sabedoria, dependência de Deus, humildade. Às vezes a gente não olha para esses princípios, mas Deus está usando o tempo do processo, irmãos, para nos ajudar, para nos, como diz aqui esse verso aqui, nos fazer mais forte, para fortalecer o caráter, para fortalecer ali a vida da pessoa. Só que muitas vezes a gente quer que as coisas acontecem, irmãos, de uma hora para outra, da forma que a gente bem quer, e não entende que o processo precisa ser respeitado. Amém? Efésios 5, o verso de número 15 e 16. Efésios 5, o verso 15 e 16. Olha o que diz aí. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. E aproveite, vamos ler junto? Aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Amém. Tem uma versão que fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que a Bíblia está nos mostrando? Quem não administra o tempo, perde o propósito. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o inimigo, ele sabe de quem não aproveita o tempo. O inimigo sabe, irmãos, de quem usa o tempo de forma errada.
né? Os dias são maus. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, claramente, né, que nós precisamos aproveitar da melhor forma possível, porque é tanta coisa, como eu estou batendo nessa tecla de propósito desde o início, as distrações têm crescido. Irmãos, olha, tantas distrações, não é só rede social, não. Se você olhar para a vida, as distrações tá crescendo a cada dia mais e a gente não tem percebido. São tantas coisas que nos distraem, que faz com que a nossa vida, então, fique cheia de distração e a gente está perdendo o propósito. A gente está perdendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu estava lendo Mateus 25, lá fala das 10 virgens. Lembra das 10 virgens? A Bíblia fala que 5 estava prudente e 5 estava, né, com imprudência. Mas o que eu quero apontar aqui, irmãos, é que as virgens nércias, as loucas, elas perderam a oportunidade porque elas não se prepararam no tempo certo. Estavam com a botija vazia, sabendo que o noivo a qualquer hora, a qualquer momento viria, e aí elas foram, né, atrás para encher, para comprar o azeite. Quando o noivo vem, cadê elas? Não estavam. Por quê? Porque elas não tinham aproveitado o tempo. E aí, por não aproveitar o tempo, a distração, as coisas do dia a dia, fez com que elas perderam a oportunidade. Porque no tempo que era para encher de azeite, não se encheram. O tempo que era para estar ali aguardando o noivo, não estavam. Olha o tempo aí, irmãos. Então, que a gente possa refletir. O que eu estou fazendo do tempo? Será que eu estou agindo de forma certa? Será que eu estou agindo como Deus espera para que eu venha fazer as coisas acontecerem? Mateus 6,33, para a gente concluir. Olha o que a Bíblia fala, o que o próprio Cristo nos ensina aqui. Em cima desse verso aqui, eu quero dizer para a igreja que Deus honra quem coloca Ele em primeiro lugar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus ocupa o seu coração em primeiro lugar, irmãos, olha só, o restante então encontra equilíbrio. As coisas vão ser acrescentadas, elas vão ser colocadas. Quem busca tempo para tudo, mas não busca tempo para Deus, vai viver sempre vazio, sempre vago. Mas quem busca Deus em primeiro lugar, recebe de Deus direção, recebe de Deus, irmãos, a orientação que vai fazer para qualquer área da vida, porque as coisas vão ser acrescentadas, vai ser colocada, ajustada na nossa vida. E a gente possa, irmãos, honrar Deus. Senhor, eu quero te buscar antes de qualquer coisa. Eu quero aproveitar o tempo para estar com o Senhor na minha vida, no meu dia a dia, para que seja então diferente. Amém, igreja? Então o que nós vimos aqui? Que o tempo de Deus é perfeito. O tempo do homem é limitado. O tempo do processo é necessário. Respeite esses tempos. O tempo precisa ser respeitado. Não queira fazer as coisas fora daquilo que Deus espera que cada um de nós venhamos a fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé. Vamos falar com Deus nessa hora. Deus abençoe você do YouTube. Fique na paz. Compartilhe essa reflexão. Certamente Deus vai falar o coração de outras pessoas.